que esse conjunto dos números complexos, ele pode ser considerado uma ampliação do conjunto dos números reais. Então, além dos números reais, nós temos todos os números que possuem uma parte imaginária, e nós temos que saber fazer cálculos com esses números. Nós temos que saber somar, multiplicar números complexos. Então, hoje nós vamos entrar nessas operações. Basicamente, nós vamos fazer a soma, a diferença, multiplicação e um pouco de potências, né? Cara, a potência é uma multiplicação, mas eu quero trazer para vocês potências especiais, que são potências com o número i, que nós temos uma maneira mais prática de resolver esse problema, entendendo como os números complexos funcionam. Tudo bem? Posso começar a ir lá para o quadro branco? Alguém tem alguma dúvida? Acho que pode, acho que pode. Tudo bem? Então, vou compartilhar com vocês aqui o quadro. Então, esse conjunto dos números complexos, tá? Ele, como eu disse, né, ele abraça todos os números que nós já trabalhávamos antes, tá? Todos os números reais. E os elementos desse conjunto de números complexos, eles têm essa forma assim. Essa aqui é chamada de forma algébrica de um número complexo. Depois, nós vamos ver outras formas de escrever um número complexo. Por exemplo, o Gauss, o Carl Friedrich Gauss, ele escrevia um número complexo através de um par ordenado, assim, ó. AB. Assim, para ele era um número complexo. É a mesma coisa que nós temos aqui na nossa forma algébrica, tá? O A é a parte real, que aparece aqui, é como se fosse ali a componente, a abscissa desse par ordenado, né? E o B é a parte imaginária, como se fosse a ordenada desse ponto. Aqui é só uma curiosidade de como o Gauss trabalhava com os números complexos. Deixa eu liberar aqui. Bom dia, Rafael. Bom dia, Krishna. Então, eu disponibilizei ali um material no Moodle com a parte teórica, assim, dessas operações com números complexos, tá? Aqui nós vamos fazer mais exemplos, assim. Eu vou pensar em dois números complexos, chamar aqui de Z1 igual a 3 mais 2i, esse é um número complexo, e um Z2, vamos pensar 5 menos 4i. Tá? Dois números complexos, e eu quero primeiro fazer a soma deles. Então, eu quero fazer Z1 mais o Z2. A soma de números complexos é bem simples, basta que vocês entendam o número complexo como uma expressão algébrica. Então, quando a gente tem que somar expressões algébricas, lembrem que a gente só consegue somar termos semelhantes, aqueles termos que têm a mesma parte literal. O x ao quadrado com x ao quadrado, o x com x, né? Pensando assim nessas expressões mais comuns que a gente já usa. Então, Z1 mais Z2 é 3 mais 2i mais, agora o Z2, 5 menos 4i. Então, o que eu tenho que pegar? A parte real com a parte real. Então, fica 8. 3 mais 5, 8. 2i menos 4i dá menos 2i. Então, Z1 mais Z2 dá esse número complexo, 8 menos 2i. A soma de dois números complexos é também um número complexo. Usando ali os mesmos números como exemplo, vamos trabalhar a diferença. Z1 menos o Z2.
Então, da mesma forma, tá? Só vou ter o cuidado agora de escrever aqui o Z1, 3 mais 2i, e colocar entre parênteses aqui para não dar aquela confusão, tá? 5 menos 4i, que é o Z2. Então, Z1 menos o Z2. Basta que a gente tenha o cuidado que a gente já tem, né? Com expressões. 3 mais 2i, vou eliminar os parênteses ali. Então, fica menos 5 mais 4i. Vejam que esse menos, ele muda o sinal de quem está lá dentro dos parênteses, né? Então, fica menos 5 mais 4i. E aí faz como a gente fez com a soma. 3 menos 5, que essa é a parte real, né, dos dois números. Então, fica menos 2. 2i mais 4i, fica mais 6i. Então, esse é o resultado de Z1 menos o Z2. Vou aproveitar ainda esse mesmo exemplo, os mesmos números que eu estou usando ali, para fazer a multiplicação. Ou seja, agora eu quero fazer Z1 vezes o Z2. Também a mesma ideia, tá? Vou pegar aqui o Z1, que é 3 mais o 2i, e vou multiplicar pelo Z2, que é 5 menos o 4i. Como é que a gente multiplica essas duas expressões algébricas, né? Aplicando a propriedade distributiva da multiplicação. Então, é 3 vezes o 5, vai dar 15. Vejam que agora na multiplicação, eu multiplico a parte real com a parte imaginária e vice-versa. Então, é 3 vezes o menos 4, que vai dar menos 12i. 2i vezes 5 dá mais 10i. E agora aqui a gente tem que ter um certo cuidado, porque é 2i vezes o menos 4i. Então é 2 vezes o menos 4, que vai dar menos 8, e i vezes o i, que é i ao quadrado. Agora, vou manter esse 15 aqui. Esses dois são semelhantes, então eu posso juntar eles num termo só. Então fica menos 12i mais 10i é menos 2i. E aqui, menos 8 vezes i ao quadrado, lembrem que na definição dos números complexos, nós definimos que i ao quadrado é igual a menos 1. Então ali é menos 8 vezes menos 1. Então é 15 menos 2i, menos 8 vezes menos 1 é mais 8. E agora eu só tenho que juntar esses dois números reais aqui. 15 com 8, que dá 23, menos 2i. Então esse é o resultado da multiplicação de Z1 pelo Z2. Tá? Assim nós fizemos aqui, através de uns exemplos, tá? Soma, diferença e multiplicação. Tudo bem? Alguma dúvida aí sobre essas três operações? Acho que não. Não? Então vamos passar agora para potências. Vamos trabalhar especificamente a potência de i. Esse número i, né, que é definido como i ao quadrado igual a menos 1, ou seja, isso faz a gente ser levado aqui a i é igual a raiz quadrada de menos 1. Tá? Isso é o que nos salva
quando a gente vai resolver alguma equação em que chega numa raiz quadrada de número negativo. Então vamos trabalhar aqui essas potências de i, ou seja, quando eu elevo o i a um expoente, né? Um expoente inteiro. Então, i na zero, aqui nós vamos considerar a mesma propriedade que vale para os números reais. Qualquer número diferente de zero elevado a zero dá como resultado 1. I elevado na 1 é i. Né? Sempre que nós temos o número, né, e não aparece o expoente, é porque o expoente é 1. Então, i na 1 é i. I ao quadrado, pela definição ali dos números complexos, i ao quadrado é menos 1. I ao cubo. Bom, i ao cubo, eu vou usar uma propriedade das potências, vale para números reais, portanto, vale para os números complexos também, que diz que quando eu tenho i na 3, eu posso escrever como i vezes o i na 2. Aqui eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base, o resultado é mantém a base e soma os expoentes, vai dar o i na 3. Mas eu fiz isso porque eu sei quanto é o i na 2. O i na 2 é menos 1. Então, i na 3 é a mesma coisa que i vezes o menos 1. E i vezes o menos 1 é menos i. E na quarta, eu vou pensar como i que multiplica o i na 3. Poderia pensar i ao quadrado vezes i ao quadrado também, tá? I vezes o i na 3 é a mesma coisa que i que multiplica o i na 3, eu calculei aqui. Espera aí que eu fiz uma bobagem aqui, espera aí, deixa eu pensar. I na 3, i na 4, i vezes i na 3. Tá, i vezes o i na 3, eu calculei ali em cima, que é menos i. Ou seja, é i menos i ao quadrado. Como o i ao quadrado é menos 1, então eu fico com menos o menos 1, que dá 1. Tudo bem? Sim. Legal. Eu quero chamar a atenção para vocês agora para o seguinte fato aqui, ó. O i na 0 deu o mesmo resultado que o i na 4, tá? Vamos ver agora o i na 5. I na 5, eu posso considerar como i vezes o i na quarta. Como o i na quarta eu calculei ali logo acima que dá 1, então i na 5 é igual a i vezes o 1, que dá i. Vejam que agora o i na 5 deu o mesmo resultado do que i na 1. Eu quero fazer mais alguns aqui para mostrar para vocês que agora os resultados que vão aparecer serão sempre 1, i, menos 1, menos i. Vamos fazer agora i na 6. Só para seguir essa sequência aqui. I na 6. Eu posso pensar o i na 6, pode ser i vezes o i na 5. O
I na 5, a gente calculou agora, é I. Então, I na 6 é igual a I vezes I. I vezes I é I ao quadrado. I ao quadrado é menos 1. Vejam que o I na 6 é igual ao I na 2. Vamos fazer o I na 7. I na 7 eu vou pensar diferente, tá? Eu vou fazer I ao quadrado vezes I ao quadrado vezes I ao quadrado vezes I. Tá? Isso é I na 7, porque quando eu tenho essa multiplicação de potências de mesma base, mantenho a base e somos expoentes. Então é 2 mais 2 mais 2, que dá 6, mais o 1 aqui, 7. Então, o que eu quero fazer aqui? I ao quadrado é menos 1. I ao quadrado menos 1. I ao quadrado menos 1. E aqui fica o I. Menos 1 vezes menos 1 é 1. Menos 1 vezes I, menos I. Então, aqui eu tenho uma vez o menos I, que dá menos I. Então, I na 7 é igual ao I na 3. E assim, quando a gente calcular o I na 8, a gente vai voltar a ter o nosso I. Quer dizer, vai voltar a ter o 1, que é igual ao I na 4. Por que eu mostrei para vocês toda essa sequência? Porque vai aparecer em alguns problemas cálculos, por exemplo, assim, ó, acontece até quando a gente vai fazer alguma prova de vestibular, concurso público, eles colocam assim, para quando eles têm que cobrar números complexos, pode aparecer um problema que seja calcular I elevado na 2021. Imagina, né? Se a gente fosse multiplicar o I por ele mesmo com 2021 parcelas, assim, I vezes I vezes I vezes I vezes I. A ideia que eu quero apresentar para vocês é que a gente pode usar esse padrão, como a gente sabe que só vai aparecer 4 resultados possíveis, ou 1, ou I, ou menos 1, ou menos I. Então, nós vamos dividir o 2021 em 4 partes iguais, porque aí a gente vai retirar todas essas sequências de 4 resultados possíveis. E o resto dessa divisão é que nos interessa. Porque aí vai ser ou 0, ou 1, ou 2, ou 3. O resto tem que ser sempre um número menor do que o 4. Então, vou dividir aqui. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20. Não sobra nada. Baixa o 2. Como o 2 é menor que o 4, eu vou ter que baixar o 1 na sequência, mas aí eu coloco o 0 aqui, não posso esquecer. 21 dividido por 4 dá 5 também. 5 vezes 4, 20, sobra 1. Isso quer dizer, esse 1 aqui, quer dizer que I na 2021 é a mesma coisa que I na 1. E daí? Ficou mais fácil de resolver, né? Se a gente montasse lá uma sequência com 2021 Is, a gente ia multiplicando assim, ó, I vezes I dá menos 1, I vezes I dá menos 1, I vezes I dá menos 1. Ia ficar, né, fazendo essa multiplicação aqui 2021 vezes. Lá no final, o que ia sobrar ia ser exatamente o I. Tudo bem? Pô, da hora, professor. É, né? Vamos fazer mais um exemplo aqui.
Vamos pensar aqui no I, um mais simples, tá? Porque aí a gente faz das duas formas, só para ilustrar para vocês. I elevado na 10. O I elevado na 10, a gente pode fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? I elevado a 10 é isso. É I vezes I, que dá menos 1, que é I ao quadrado, né? I vezes I dá menos 1. I vezes I dá menos 1. I vezes I dá menos 1. E I vezes I dá menos 1. Agora eu multiplico. Menos 1 vezes menos 1 dá 1. Menos 1 vezes menos 1 dá 1. E aqui, menos 1. Então, o que eu tenho que fazer, na verdade, é 1 vezes 1 vezes menos 1. Dá menos 1. Então, I na 10 é igual a menos 1. Se eu usar essa técnica que eu mostrei para vocês, só o que eu tenho que fazer é 10 dividido por 4, que dá 2. 2 vezes 4 é 8, sobra 2. Então, como sobrou 2, I na 10 é igual a I na 2. E I na 2 nós sabemos que é menos 1. Então, agora não se assustem se aparecer lá para vocês resolverem em algum momento I elevado na 1000, I elevado na 1000. É uma potência, eu tenho que multiplicar o I por ele mesmo, considerando 1000 parcelas. Não tem problema nenhum. Pega o 1000. Isso é uma propriedade dos números complexos, tá? Potências de I. Claro que não vale para outros números. Então, 1000 dividido por 4. Pega aqui o 10, dá 2. 2 vezes 4, 8. Sobra 2. Baixa o 0. Ali 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20. Não sobra nada. Baixou o 0. Bota o 0 ali, né? Porque não é 1000 dividido por 4 não é 25, é 250. Vejam que não sobrou nada. Isso quer dizer que I na 1000 é a mesma coisa que I na 0. E quanto é I na 0? É 1. Beleza. Ô, senhor, e se o número for ímpar? Dá pra dividir com 4? Claro, porque a gente vai se concentrar sempre no resto, né, da divisão. Eu parei aqui o compartilhamento, né? Peraí, deixa eu abrir de novo aqui. Ó, vamos pensar aqui no número ímpar. I Peraí, elevado na... professor, então se der tipo um valor redondo, tipo esse 250 vai ser sempre 1? Quer dizer, e na zero, no caso? Tu tem que pensar no resto, né? Hum. Se o Ah, tá, tá. resto Ah, tá, for tá, tá. 0, aí é I na 0. Tu O sempre resto. vai igualar a tua potência original a uma potência de I elevado no resto da divisão. Vamos pensar um número ímpar aqui, o 37. I elevado na 37, tá? Pega o 37, divide por 4. 37 por 4 dá 9, né? 9 vezes 4, 36. Sobra 1. Isso quer dizer que I na 37 é igual a I na 1. Por que a divisão é feita por 4? Porque os resultados possíveis serão 1, menos 1, I e menos I. São 4. Quando a gente divide um número por 4, tu está escrevendo o 37 da seguinte maneira. Tu vai montar 9 grupos de 4 números, de 4 unidades, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais uma unidade.
Esses resultados aqui desses grupos, aqui deu 1 menos 1 i menos i. 1 menos 1 i menos i. 1 menos 1 i menos... Vai. Isso aqui vai se repetir, né? Por isso que não nos interessa. Toda essa parte aqui a gente descarta, porque só foi se repetindo. O importante para mim é esse aqui, porque esses aqui vão se anular. Então, aqui sobrou 1, então eu posso pensar só nesse. Então, i na 37 vai dar o mesmo resultado que i na 1, que é i. Ah, bom, entendi. Tá bem? Tá bom, valeu. Então, estudantes, a gente fica combinado assim. Agora, de manhã, eu já coloco ali uma avaliação referente à semana passada. E até amanhã eu coloco uma referente a uma operação. Claro que eu acredito que vai colocar aí uma potência de I para vocês calcularem, tá? Assim como a gente fez agora. E talvez uma multiplicação também. Mas a avaliação é bem simples, tá? Não tem sobrecarga nenhuma. Tá bem, então? Valeu, senhor. Obrigado Em aí. seguida eu Muito disponibilizo da hora essa a aula aula. de novo. Gostei. Gostei. Valeu, obrigado aí, Murilo. Em seguida eu disponibilizo ali para quem não conseguiu assistir ou não conseguiu assistir toda, eu já coloco ali no Moodle. Tá bem? Um abraço aí então para vocês, se cuidem e continuem estudando. Não desanimem. Tchau, professor. Muito boa aula, professor. Tchau, tchau. Tchau, senhor. Valeu, Valeu. obrigado. Bom dia aí. Professor, bom dia. Tchau, tchau, professor. Bom dia. Falou, tchau, obrigado aí.